2025, o Serviço Social afirma: a gente defende a justiça ambiental para combater a desigualdade social. Calor intenso, rios secando, florestas incendiando, céus cinzas, animais desaparecendo, solos desgastados, alimentos contaminados, pessoas sufocadas, cidades submersas e a sobrevivência das vidas no planeta sendo ameaçadas. Essa realidade está presente em todas as regiões do país, como consequência do agronegócio, da mineração predatória e da indústria poluente. A questão ambiental é resultado de um longo processo histórico que envolve a expansão desenfreada do modo de produção capitalista diante da crise do capital. A racionalidade econômica vigente sucede em efeitos desastrosos para os ecossistemas e a vida no planeta, a exemplo das mudanças climáticas. No Brasil, os agravos de séculos de escravização e a expropriação dos territórios e da natureza recaem particularmente sobre as populações periféricas do campo e da cidade, como consequência das desigualdades estruturais, da injustiça ambiental e do racismo ambiental. Olá, meu nome é Thalita de Melo Lira. Eu vou começar fazendo minha autodescrição. Eu tenho 1,58 m, eu sou parda, tenho cabelo castanho escuro, um pouco abaixo do meu ombro. Eu estou usando óculos e trajando uma camisa preta e uma calça preta. Eu sou assistente social e atualmente eu sou docente da UNILA. Bem, eu parto do entendimento de que a questão socioambiental ela é uma expressão da questão social e que, portanto, deve ser melhor estudada, compreendida e trabalhada por assistentes sociais. O capitalismo, devido à sua busca pelo desenvolvimento de forma desenfreada, acaba utilizando os recursos naturais de forma predatória e ecodestrutiva, gerando uma série de consequências como a emergência da questão climática. Essa emergência ela é gerada pela emissão de gases do efeito estufa que ocasiona o aquecimento global. Esse aquecimento ele gera eventos extremos cada vez mais frequentes, como por exemplo chuvas torrenciais, secas extremas, cheias como as que ocorreram no Rio Grande do Sul, que tem afetado todos os biomas, brasileiros, bem como a população em geral. Mas a gente entende que a questão socioambiental ela tem um recorte de classe porque ela vem afetando de forma mais efetiva as populações em situação de vulnerabilidade social, as minorias étnicas, como povos e comunidades tradicionais, ribeirinhos, quilombolas, enfim, são populações que têm sido impactadas de forma mais efetiva. Então, por isso, a gente deve lutar por justiça ambiental, entendendo a justiça como um valor que deve nortear a nossa praxis profissional. Então, eu entendo de que nós temos esse compromisso ético-político pela busca da justiça ambiental e pela redução das desigualdades sociais. Olá, espero que todo mundo esteja bem. Eu me chamo André, sou assistente social, sou um homem, um jovem negro de 26 anos, tenho cabelo curto, barba curta, estou utilizando uma camiseta na cor amarela da campanha do Conjunto Cefes-Cres, Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. Bom, venho aqui hoje dizer da importância da gente compreender a centralidade de uma formação profissional e de uma atuação profissional antirracista, entendendo o debate das relações étnico-raciais quanto constituinte da lógica curricular e, nesse sentido, hoje mais do que nunca, é importante a incorporação do debate acerca do racismo ambiental, entendendo que as desigualdades ambientais provenientes da relação capital e trabalho atingem de maneira desigual as populações nas grandes cidades, nos territórios rurais, os povos, comunidades tradicionais, enfim. Nesse sentido, esse debate se torna imprescindível para nós enquanto categoria de assistentes sociais. Um forte abraço a todas, todos e todos. Olá, me chamo Líbina e atuo no Instituto Democracia Popular. Vou fazer a minha autodescrição. Sou morena, alta, tenho cabelo preto e cacheado.
Vamos abordar agora o tema justiça ambiental no contexto urbano. É um direito ainda em disputa. Nossas cidades são marcadas por uma profunda desigualdade. Enquanto áreas centrais concentram investimentos, as áreas periféricas enfrentam enchentes, falta de saneamento, ausência de políticas públicas. Entretanto, os desafios estão o racismo ambiental e a invisibilidade das comunidades periféricas. Por outro lado, temos conquistas importantes: a consolidação da agenda do direito à cidade, o fortalecimento dos movimentos sociais, a criação de zonas especiais de interesse social. O serviço social tem um papel fundamental nesse processo, pois atua diretamente nos territórios de vulnerabilidade, auxiliando na construção coletiva de soluções. Lutar por justiça ambiental é lutar por equidade, por cidades mais humanas e sustentáveis para todos. Oi, meu nome é Carla, eu sou assistente social e vou começar fazendo a minha autodescrição. Sou uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros e franja. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a justiça ambiental. Quando a gente fala em desastres ambientais, é importante ter um olhar bastante crítico. Muitas das vezes eles não ocorrem de forma natural, como é comumente dito, e sim são frutos da intervenção humana. Isso tem perpetuado uma imposição desproporcional desses riscos a desastres ambientais, que atingem majoritariamente as pessoas negras, pobres e outros grupos socialmente vulnerabilizados a partir da produção histórica da desigualdade. Dá para observar isso no meio urbano, em que as periferias sofrem muito com a ausência de políticas preventivas a esses desastres ambientais. E a justiça ambiental trata justamente sobre isso. É a busca por assegurar que nenhum grupo específico deve sofrer com as consequências dessas ações humanas irresponsáveis com o meio ambiente. Olá, eu me chamo Paula Basílio e vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher cis, branca de 35 anos, tenho cabelos e olhos castanhos e uso óculos. Sou assistente social do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e vou falar um pouquinho da agroecologia como caminho para a justiça socioambiental. A agroecologia e o serviço social se encontram em vários lugares, mas sobretudo na visão crítica da realidade e no desejo de transformar o mundo. Promover uma agroecologia de base popular é também garantir a soberania alimentar e a segurança alimentar dos povos e comunidades tradicionais, bem como da cidade. A agroecologia é a agricultura feita pela e para os povos, que são os verdadeiros guardiões da agrobiodiversidade, preservando os recursos naturais, as sementes crioulas e as espécies nativas. O serviço social atua junto aos movimentos sociais que promovem a agroecologia enquanto emancipação dos povos das florestas, águas, campo e cidade. Olá, me chamo Lurdiane Agostinho Rocha, sou indígena da etnia Ticuna, do povo Magutá. Sou estudante de serviço social aqui na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Vou fazer um pouco sobre minha autodescrição. Tenho peles moreno, tenho olhos pretos, tenho cabelos pretos, liso e longo, estou com uma tiara de pena, brinco de pena, estou com grafismo indígena no corpo, estou com uma blusa azul. Hoje eu venho falar sobre o desafio, conquista e importância do serviço social na luta por justiça ambiental, para a diversidade de povos e biomas. Um dos desafios encontrados é enfrentar a violação de direitos causados pelos avanços de agronegócio, da mineração e de grandes obras que ameaçam nossos territórios indígenas, principalmente modos de vida e biomas no territórios indígenas. Algumas das conquistas são a resistência dos povos indígenas que seguem em luta, fortalecimento de vários laços e ocupando espaços como universidades e principalmente movimentos sociais dentro da sociedade. A importância de trazer esse tema em pauta está no compromisso ético de serviço social, com a defesa da vida, da natureza e dos direitos sociais, reconhecendo a diversidade como uma riqueza, a força para transformar a realidade. No fim, por uma justiça social e ambiental para todos. Eu me chamo Giancal Quilombola, sou uma travesti negra, estou usando um turbante vermelho e preto, amarrando os meus cabelos que são cacheados, na cor castanha escuro.
Estou usando um brinco em macramê e uma blusinha florida e um colar azul. Atrás de mim dá para ver flores na cor laranja, vibrantes, folhas em diferentes tons de verde, galhos de árvores e um pouquinho do céu azul aqui do nosso quilombo Paiol de Telha, da qual eu pertenço. Vim aqui convidar você, para se aproximar, para potencializar a temática do serviço social em torno das questões da justiça ambiental. Quando falamos de comunidades quilombolas, estamos falando de grupos étnicos, em sua maioria negros, que têm resistido através dos seus modos de se relacionar com o território, a agricultura, o artesanato, a preservação do meio ambiente, manifesto na cultura desses povos. Então é preciso que possamos ampliar o debate em torno da justiça ambiental, da justiça racial, o racismo ambiental também, que são expressões da questão social que atingem diretamente as nossas comunidades e também os nossos territórios. Então convido você a potencializar esse debate, se você gosta dessa temática, ou se você pesquisa essa temática, ou trabalha justamente na perspectiva dos direitos ambientais e justiça ambiental, então venha junto potencializar e fortalecer esse tema. Axé. Oi pessoal, aqui é Eliana Bassi, do Comitê da Luta Anticapacitista do CRES Paraná. Sou uma mulher de meia idade, da pele branca, cabelos castanhos repicados na altura dos ombros, com luzes loiras e cabelos grisalhos. Ao fundo, um muro cinza com folhagens em verde e algumas flores brancas. Bem, quando nós falamos na luta por justiça ambiental para a diversidade dos povos e biomas, muitos podem pensar que essa temática está dissociada da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Mas pessoas com deficiência e mobilidade reduzida estão entre os grupos vulneráveis que mais sofreram e sofrem os impactos das mudanças climáticas. Desastres ambientais recentes, como Brumadinho, Porto Alegre, confirmam que desigualdades e vulnerabilidades já existentes foram ainda mais agravadas. O capacitismo ambiental tem impedido que as pessoas com deficiência participem dos debates por justiça climática. Dos 195 países que aderiram ao Acordo de Paris, apenas 45 incluem pessoas com deficiência em suas políticas de adaptações climáticas e, infelizmente, o Brasil não é um deles. O impacto que as barreiras ambientais causam na vida das pessoas com deficiência influencia no convívio social dessas pessoas, gerando exclusão e interferindo no seu direito de ir e vir, o que fere o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é assegurar, promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais dessas pessoas, visando assim a sua inclusão social e cidadania. O serviço social, quando escolhe o tema da luta da justiça ambiental para a diversidade dos povos e biomas, está chamando a atenção para a complexidade e a amplitude do tema, e que nessa luta por uma perspectiva de justiça ambiental se contraponha com um modo de exploração capitalista da natureza, apenas com foco no lucro, e precisa incluir grupos sociais historicamente excluídos, como é o caso das pessoas com deficiência.